Olá a todos. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade no nosso curso e começar a implementação, né, do jogo de Pong para um jogador que a gente estava definindo na aula anterior. Bom, eu já criei aqui um projeto no Godot chamado Pong 1P e esse projeto, né, quando a gente abre o Godot, ele já mostra aqui essa tela padrão do Godot mostrando a visualização em 3D. O nosso jogo é 2D, né, esse primeiro jogo que a gente vai fazer no curso. Então a gente clica aqui e passa para a visualização 2D. Na visualização 2D, o que a gente tem aqui são esses limites aqui da tela, que são definidos por por essa borda azul. E aqui na esquerda, o que a gente vê? Onde vai ficar a cena que a gente está trabalhando do jogo, né? E a cena é cada pedaço do jogo que eu salvo e posso reutilizar. Bom, a gente pode pensar inicialmente em uma cena como algo que tem um cenário, personagens e tudo mais. Mas esse conceito no Godot é bem mais amplo, né? Ele é qualquer coisa, um pedaço do jogo qualquer. Pode ser um personagem só, pode ser um objeto, qualquer coisa que eu queira reutilizar no jogo. E o ideal é que eu divida mesmo em muitas cenas diferentes, porque eu posso querer reutilizar diferentes partes do jogo. Bom, uma cena ela é formada por nós, em inglês node, né? Esses nós eles têm uma estrutura de forma hierárquica, né? Formando uma árvore, ou seja, tem uma hierarquia, né? Tem o nó principal, que é onde parte aquela cena, que é o nome da cena, e a partir daí vão se agregando os outros nós, e sempre um nó é filho de outro nó nesse sistema hierárquico. Vamos começar aqui a nossa cena criando um nó. Tem alguns tipos de nó padrão que ele coloca aqui. Eu vou clicar em outro nó aqui, Other Node, e vou criar um nó padrão, né? Aqui é a seleção de nós, os tipos de nós, os tipos de node no Godot, né? Dificilmente a gente vai clicar aqui e abrir cada um dos nós, a gente vai digitar aqui o tipo de nó que a gente quer. Mas eu quero esse primeiro tipo de nó aqui, o node. Esse aqui é um nó básico, né? Não é uma função específica, é um nó básico. Algumas cenas eu vou começar com um nó 2D, por exemplo, se é um elemento 2D, algum tipo de nó 3D e assim por diante. Mas nesse caso, como eu vou fazer o jogo todo numa única cena, por ser um jogo mais simples, esse aqui vai ser o nó principal que representa todo o jogo. Então eu vou dar 2 cliques aqui e renomear ele para jogo. Bom, temos o nó do nosso jogo aqui. Agora eu quero adicionar os elementos, né, que eu vou ter no meu jogo. Quando eu criei o meu projeto aqui, o Godot cria uma pasta, né, uma pasta onde fica esse projeto. Se eu olhar a pasta aqui, só tem esses arquivos aqui, o ícone do Godot e alguns arquivos que ele cria por padrão. Mas eu vou ter que criar mais coisas lá dentro, né? Como a imagem de fundo, que eu vou querer, etc. Né? A imagem da raquete do jogo de Pong, a imagem da bolinha, etc. Os arquivos que estão no meu projeto eu visualizo também aqui. Tudo que eu criar aqui ou criar aqui no diretório do projeto, né, é automático a importação. Né? Se eu criar uma pasta aqui, por exemplo, ó, nova pasta. Vou criar uma pasta chamada Sprites. Depois eu vou explicar o que eu vou colocar dentro da pasta Sprites. Se eu olhar aqui no diretório, ó, ele criou mesmo uma pastinha chamada Sprites. Tá? Ou eu poderia criar a pasta diretamente aqui. Bom, o que eu quero? O primeiro elemento que eu quero colocar aqui é o fundo. O fundo, eu vou criar um nó que é filho do jogo, e toda vez que eu crio um nó, eu tenho que clicar primeiro em quem que vai ser o nó pai, para ele saber, olha, ele é filho do nó jogo, que é o nó principal. Clico aqui nesse mais e vou adicionar sprite. O que é sprite? Sprite é uma imagem, tá? Um bitmap, né? Não trabalha com imagens vetoriais. Essa imagem pode ser um JPEG, um PNG, enfim, alguma imagem do tipo bitmap. Geralmente, trabalho bastante com PNG, mas trabalho com diferentes formatos. Criei essa sprite aqui, ele criou com o nome sprite. Eu vou renomear essa sprite para fundo, para representar o fundo do jogo. Bom, eu criei a sprite, cada elemento que eu clico aqui, ele mostra as propriedades aqui no inspector na esquerda. Ó.
Porque aqui no jogo ele mudou, aqui ele mudou, então aqui ele está mostrando as propriedades, tá? Estou explicando isso bem detalhadamente porque a ideia do curso é ir realmente desde o básico e ir avançando depois para as partes mais avançadas. Bom, entre as propriedades que tem esse nó, que é do tipo sprite, que é uma imagem, né? Eu tenho uma propriedade chamada textura, onde eu vou carregar a minha imagem. Só que eu não tenho ainda a imagem para isso. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa imagem. Então eu tenho um outro diretório aqui chamado imagens, onde eu tenho algumas imagens que a gente vai utilizar, a bola, o fundo e a raquete. Eu vou copiar essas 3 imagens e vou colar dentro da pasta sprites que eu criei aqui dentro do meu projeto. Dentro da pasta sprites. Aqui dentro eu coloquei as 3 imagens. Poderia ter colocado diretamente aqui, poderia ter criado um outro nome aqui, imagens, tá? Esse sprites aqui é um nome qualquer de diretório, como eu estou organizando os arquivos do meu jogo. Então aqui, se eu olhar, ó, sprites, e aqui tem as imagens. Mas eu não vou arrastar diretamente aqui a imagem, embora até funcione, mas eu vou pegar aqui no fundo e vou selecionar aqui textura, carregar, vou entrar aqui, pasta sprites, e vou carregar o fundo.png, que nada mais é, né, do que uma imagem, um fundo preto. E eu posso ajustar ela aqui para ficar aqui conforme os limites aqui da minha tela. Pronto, já tenho aqui a minha imagem. Agora eu vou salvar a cena que eu estou criando. Cena, salvar cena. Jogo.tscn. Então ele vai salvar a cena do jogo. Vou salvar. Agora, para mim executar o meu programa, para mim ver ele acontecendo, eu vou clicar aqui no play, tá? E ele vai rodar o jogo inteiro. Se eu clicar nesse aqui, ele roda só a cena atual, mas vou rodar o jogo inteiro aqui. Ele não sabe para o jogo inteiro qual é a cena principal. A gente só tem uma cena, então eu vou colocar aqui select e vou selecionar o jogo, que vai ser a cena principal. E aí ele abriu aqui o jogo. Com a tela preta, né, que é o fundo do nosso Pong Team Player, que é só o que tem até o momento. Bom, que outros elementos a gente vai ter? Eu vou adicionar agora a raquete. No entanto, a raquete, ela não vai ser só uma imagem, né? Ela vai ser um objeto que tem mais propriedades. Eu tenho que saber se a balinha bateu nela ou não, eu tenho que controlar o movimento. E ela vai ser filha do jogo, tá? Tem que cuidar, não posso clicar no fundo e aí criar a raquete, porque a raquete vai ser filha do fundo, porque não faz muito sentido. A raquete é filha do jogo, então essa hierarquia eu tenho que organizar. E eu tenho liberdade para organizar da forma que eu quiser a hierarquia do meu jogo no Godot. Só que eu tenho que fazer uma hierarquia que faça sentido. Então, filha do jogo, vou clicar aqui e adicionar. O nó que eu vou criar é Kinematic Body. Se eu digitar aqui, Kine, já aparece aqui, Kinematic Body, e tem 2, tá? O 3D e o 2D. Eu quero o 2D, tá? A gente sempre vai usar esses componentezinhos azuis em jogo 2D. Os vermelhinhos são para jogos 3D. Kinematic Body 2D, vou acrescentar. Criou aqui um Kinematic Body 2D. O que é um Kinematic Body? Bom, body é corpo, né? Então é um corpo que está presente no jogo. E kinematic quer dizer que ele se movimenta, por isso que tem um bonequinho ali correndo. Então é um corpo que se movimenta no jogo, ou qualquer coisa que vai se movimentar no jogo. Geralmente o personagem acaba sendo um corpo que se move no jogo, que é o caso da nossa raquete. Bom, eu posso até renomear aqui, então eu vou chamar de raquete. E agora, os outros elementos que fazem parte do funcionamento da raquete, que vão dizer como ela se comporta no jogo, vão ser componentes dela, vão ser filhos da raquete. Então a primeira coisa que a raquete precisa é uma representação gráfica, para mim ver a raquete. Então, clicando aqui na raquete, tá? Porque a representação gráfica vai ser filha da raquete. Aí eu vou clicar no mais e escolher Sprite. Por que Sprite? Justamente porque a representação gráfica vai ser uma imagem. A gente já viu que Sprites são imagens. Nem preciso mudar o nome porque é a Sprite da raquete. Antes de fazer qualquer coisa, pessoal, um detalhe, tá? Eu não quero que os elementos que fazem parte da raquete se movam independentemente. Tá? Quando a raquete se mover, eles vão se mover junto por causa da hierarquia. Mas eu não quero mover só a imagem, a raquete ficar para trás ou coisa desse tipo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, clicando aqui, é selecionar Sprite e clicar nesse cadeadinho aqui, ó.
Pronto, isso quer dizer que agora a sprite está travada. Eu não vou arrastar a sprite sem querer, tá? Então aparece um cadeadinho aqui do lado, então não tem perigo de eu mover a sprite sem mover a raquete. Tem que mover a raquete. Agora com a sprite selecionada, eu venho aqui na textura e carrego na load, vou aqui no diretório sprites e carrego aqui a imagem da raquete, que é simplesmente, né, um retângulo branco, como a gente tinha definido. Pronto, agora está aqui, ó. Se eu tentar arrastar a imagem, não vai arrastar o fundo. Eu também não quero ficar arrastando o fundo, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa no fundo. Vou clicar no fundo e vou clicar no cadeado. Pronto. Aqui eu não estou arrastando nem o fundo e nem a raquete. Se eu quiser arrastar a raquete como um todo, eu clico nela aqui e eu clico na raquete e clico nessa bolinha vermelha aqui, que representa a raquete. Aí eu consigo mover a raquete. Bom, se eu quiser mudar um pouquinho as dimensões da raquete, por exemplo, quero deixar ela mais estreita, eu posso clicar aqui na sprite e ela tem diversos atributos, entre eles o transform, que é a transformada, que são a posição, rotação e escala da sprite. Por que é 0 se ela está aqui no meio, né? Lembrando que 0, 0 esse canto aqui é a posição 0, 0. Porque na verdade a posição é 0, 0, mas o que importa aqui é a posição da raquete. A raquete tem posição 555, 534. Mas eu quero na sprite, eu quero modificar aqui a representação para ela ficar mais estreitinha. Então eu venho aqui em transformada, né? Transforme, e na escala. A escala X eu não vou mexer, na escala Y eu vou botar 0.7. Pronto, ó, ela ficou mais estreitinha. Bom, isso é só a representação, né? O que acontece em muitos jogos, na maioria dos jogos, né, que eu vou ter uma representação que é diferente, a representação gráfica, da representação física, ou que é processado pelo jogo, a representação lógica, tá? Então, por exemplo, um jogo de luta, eu posso ter lá um personagem super complexo, o modelo 3D dele, ou mesmo a imagem 2D dele, mas o jogo não vai calcular cada pixel da imagem se encostou no outro adversário para registrar um hit, alguma coisa assim. Seria muito processamento. Então o que o jogo processa por trás são caixinhas, né? Retângulos. Ele está testando se um retângulo está encostando em outro, e não se um personagem está... um pixel do personagem está encostando no outro. E a maioria dos jogos é assim, né? Então a gente está vendo um personagem super complexo correndo, que o jogo está processando é um quadradinho na tela. Para saber se esse quadradinho encostou em alguma coisa ou não, ele está testando o quadradinho, não a imagem em si. E é a que a gente chama de caixa de colisão. No caso do nosso jogo, como a sprite é um retângulo, a nossa caixa de colisão também vai ser um retângulo, mas não precisaria. Poderia ter uma imagem mais complexa, com partes transparentes aqui, e ter um retângulo para ser a caixa de colisão, tá? O nosso jogo é tão simples que a caixa de colisão acaba sendo igual à imagem, mas a gente tem que adicionar essa caixa de colisão. Então eu clico aqui na raquete, não pode ser filho da imagem, tá? É filho da raquete. Clico na raquete, clico aqui no mais e vou adicionar um collision shape. Collision shape. Bom, o collision shape tem dois, né? O 3D e o 2D. A gente já viu que a gente vai utilizar o 2D. O que é o collision shape? Uma forma de colisão, para ela saber se a raquete encostou em alguma coisa ou não, se encostou na parede, se encostou na bolinha, etc. Então eu vou criar a forma de colisão, né, da raquete, e aqui eu vou criar um resource, mas mais adiante a gente vai ver certinho o que significa isso de resource. Mas aqui o shape ele é um resource, é uma propriedade mais complexa, digamos assim, que eu posso salvar como arquivo separado, reutilizar, mas a gente precisa criar uma forma. Então eu vou clicar aqui e vou clicar em New Rectangle Shape 2D, que vai ser um retângulo. Pronto, criou um retângulozinho ali. Não vamos já clicar aqui e modificar, tá? Primeira coisa, eu vou travar também o meu Collision Shape. Para mim não ficar mexendo no Collision Shape de forma... sem querer, né? Então, de forma inadvertida. Então eu já travei aqui o Collision Shape 2D. E agora eu vou vir aqui no Shape. Quando eu clico aqui, pessoal, ele vai abrir as propriedades desse Shape aqui que foi criado. 10 por 10 são as dimensões dele. Aqui vai ter que ser, sei lá, acho que 50, não, 70, 75, 80. 80 e a altura dele está em 10, um pouquinho mais, né? 10,
12. Pronto. Tá? Então agora a caixa de colisão está de acordo com o meu objeto aqui. E quando eu arrasto aqui, eu estou arrastando a raquete como um todo, porque eu travei o Sprite e o Collision Shape. Se a gente não trava aqui, a gente vai arrastar, a gente arrasta a imagem, depois arrasta o Collision Shape, a raquete fica para trás. Então isso tem que cuidar. Vou colocar mais aqui embaixo. E aí se eu executar o meu programa, eu vou ter aqui a raquete. Certo? Bom, já temos o jogo, já temos a raquete, que é um kinematic body, um corpo que se movimenta dentro do jogo, que tem uma representação gráfica e tem um collision shape. Agora o que a gente precisa fazer é começar a movimentar essa raquete. A gente vai começar a trabalhar com a parte de script. Para o vídeo não ficar muito longo, então na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai começar então a ver a questão da movimentação da raquete. Então, muito obrigado a todos pela atenção.